bom lá, né, meu? Eu vi lá e a gente... Mas vamos começar ali, vindo no início ali, como a gente sempre fala. O que levou o senhor a ser padre? O que o senhor fazia antes de ser padre? Com que idade que o senhor começou a trilhar esse caminho? Olha, com 19 anos, eu... Como todo adolescente, né? Eu com 17, 18 anos, eu sempre estive na igreja. Quase toda a família, muito próxima da igreja, os filhos se tornam coroinhas e fazem os sacramentos, e comigo não foi diferente. Fui coroinha desde os meus 10 anos até os meus 16 anos. E aí eu fui fazer uma experiência diferente. Passei 2 anos numa igreja evangélica. Eu vivi essa experiência. Adolescente ainda. Eu tinha 17, 18 anos. E depois disso, eu não havia feito o sacramento do crisma ainda, da crisma. Depois disso, eu retorno para a igreja católica romana. Sempre fui católico romano. E na igreja católica romana, eu, aos 19 anos, sou crismado. E ao ser crismado, na fila do crisma, eu fiz uma oração dizendo: Senhor, eu preciso e quero dedicar a minha vida a algo que realmente preencha-me e vale a pena. E pediu orientação. Exato. E a partir daí, eu fui trabalhar numa paróquia e estava à disposição do padre, né? E falando com o padre o que eu poderia, como eu poderia contribuir, em que eu poderia atuar na igreja. Ele me pediu para procurar alguma coisa que tivesse do meu interesse. Havia vários grupos. Então eu fiz isso, fui procurando. Eu encontrei alguns grupos, comecei a fazer parte. Daí eu comecei a me identificar muito com a Legião de Maria. Comecei a fazer um trabalho com a juventude na Legião de Maria. E fui fazendo um trabalho, isso ia me preenchendo, isso ia dando sentido à vida, isso ia me fazendo enxergar a vida de outra maneira, visitando idosos, visitando igrejas, levando a Eucaristia com o ministro da Eucaristia desse lugar, visitando asilos. E fui abrindo os olhos para uma vida que eu não conhecia, que era estar sempre próximo dos outros e cuidando dos outros e preocupando-me com as pessoas. E aí comecei a fazer um trabalho com a juventude. E com a juventude, o objetivo era poder trazer os jovens que não frequentavam a igreja, jovens que não conheciam aquilo que eu estava conhecendo. Então eu queria que eles também fizessem a mesma experiência. E aí comecei a fazer esse trabalho nessa cidade e isso deu muito certo. Criamos um grupo de jovem enorme, muito grande, de espiritualidade, um grupo de jovem que frequentava, assumia o compromisso das missas dominicais, um grupo de jovem que nas quintas-feiras fazia adoração ao Santíssimo Sacramento, e eu estava junto deles. Eu tinha 19 anos na época. E havia jovens de 19, de 20, de 21, de 22, e o padre começou a me dar mais responsabilidades, né? Foi vendo, e depois foi me chamando e conversando comigo, ao ponto de dizer: olha, eu preciso falar contigo, você faz as coisas com muito zelo, está muito comprometido, você é muito jovem, você já pensou em ser padre? E a partir dali nós começamos a conversar sobre vocação, me convidou para fazer encontros vocacionais, e nós começamos a fazer esses encontros vocacionais. Depois dos encontros vocacionais, fui convidado para ir para o seminário. Passei pelas etapas e fui convidado para o seminário, que era aqui em São Paulo. A princípio, nós íamos participar do seminário em Salvador. Depois havia a necessidade de se criar um seminário. Havia um pedido aqui do Papa, a CNBB, para criar um seminário no Brasil, e criar o seminário Mater Ecclesiae, dos Legionários de Cristo. Nesse seminário, então, alguns bispos do país inteiro escolheram alguns seminaristas e mandaram para São Paulo para começar essa experiência deste seminário que começava. E eu fui um dos que veio para cá. Nós éramos os primeiros, nós éramos acho que 14 ou 15 seminaristas, apenas 14 ou 15 de acho que 4 ou 5 estados, e a maioria do Nordeste. E o seminário ficava, e fica, ainda existe, né, no quilômetro 192 da Dutra. Dutra. Depois de Aparecida. Não. Depois de depois de Arujá. Tá certo. Logo depois, entre Arujá e Santa Isabel. O seminário fica por ali.
E ali eu fiquei. E aí começa a minha vida no seminário. Legal. Começa lá. E aí o senhor já está há quanto tempo já no... Se eu for contar do seminário até hoje, de quando eu entrei no seminário, que eu cheguei aqui no dia 22 ou 23, não me recordo, de fevereiro de 2000. Fazem 25 anos. 25 anos. Que eu estou em São Paulo, né? E que eu comecei a vida no seminário. De atuação na igreja, eu tinha 19 anos, então fazem 30 anos. 30 anos. 30 anos dedicado aí a fazer o bem, né? Dedicando-me à igreja desde os meus 19. Né? Nos meus 16, 17, eu estava numa igreja evangélica, também buscando a Deus. Né? E depois retorno à igreja católica romana. E só lá na frente é que eu vou conhecer a igreja ortodoxa.